Oi, gente, tudo bem com vocês? Começa aqui mais um Aprendendo com Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre mudanças de hábitos. E vamos começar do começo, né? Falando sobre quando a gente decide ser uma nova criatura, ou não, né? Mas assim, eu acredito muito que na vida da gente são decisões. Nós precisamos virar chaves. É falar assim, a partir de hoje eu não quero mais isso aqui na minha vida, eu quero fazer diferente a partir de hoje, de amanhã. Mas a gente escolher fazer mudanças na nossa vida em geral, em tudo. Seja no nosso trabalho, seja na nossa rotina. Eu vou dar um exemplo que eu passo, né? Porque eu quero falar sobre essas mudanças de hábitos, quando a gente fala, né? Sobre ser uma nova criatura. Com certeza tem muito a ver, porque Deus nos ajuda muito nessa mudança, quando a gente escolhe falar assim, eu quero ser uma nova criatura, e a gente vai sendo mudado em todos os sentidos. E aí a gente tem que tomar só cuidado para não se perder, né, nessas mudanças, nessas coisas que a gente quer fazer, e às vezes a gente fica paralisado, mas eu vou falar no começo e vou falar no final. Peçam a ajuda de Deus para que você consiga fazer as mudanças que você quer para sua vida. Por que eu tô falando isso, gente? Porque sem a ajuda de Deus para fazer as coisas, a gente não consegue nada. Muito menos mudanças que são tão difíceis da gente fazer, que a gente está acostumado com hábitos antigos, a ter um antigo comportamento, a ter um hábito que a gente faz todos os dias. Mudar isso é muito difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu passo, né? Eu tenho uma dificuldade imensa de dormir cedo para acordar cedo, que eu gosto, quero, né, acordar cedo para poder meu dia ser diferente. Gente, mas é uma dificuldade para dormir cedo, muita dificuldade. Porque acaba que eu vou enrolando e fazendo coisas e coisas e falando com pessoas e quando vê, gente, 11 horas, meia-noite. Nunca conseguia dormir antes da meia-noite. Antes das 11 da noite. E agora, há pouco tempo eu tenho conseguido mudar esse hábito de dormir tarde, então agora tenho dormido mais cedo. Estamos batendo um recorde aí de 10h30 da noite, algo do tipo assim. Mas já consegui dormir às 10 da noite. É difícil, viu, gente? Mas eu tiro o chapéu pra minha irmã que dorme às 8h30 da noite, assim, estourando 9 horas ela já tá dormindo, porque 8h30 já tá na cama. É dormir com as galinhas? É. Mas a qualidade de vida também, gente, é extraordinário. E aí, né, que ela dorme cedo para acordar cedo com o marido dela, que ele acorda cedo também. Então eles vão criando esse hábito. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque é tanta coisa que a gente quer mudar e é difícil. E aí, essas mudanças que a gente sente a necessidade de fazer na nossa vida, a gente tem a ver com o nosso cuidar do templo do Espírito Santo. Quando a gente fala cuidar do templo do Espírito Santo, gente, eu queria achar bases bíblicas sobre o que eu tô falando, mas eu encontrei assim, falando sobre a gente. Eu achei outros trechos que não cabiam tanto. Mas eu acredito que muitas pessoas não falam, né? Não conseguem. Não é muito falado sobre isso. Por exemplo, né, numa pregação e tudo. Mas isso é de extrema importância, o autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque quando fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não ama nem a você mesmo? Não tem jeito, por isso que a gente vê muitas pessoas que não amam o próximo. E aí quando fala amar ao próximo como a ti mesmo, o que era amar a ti mesmo? Como eu pratico o meu amor próprio? Eu acredito, né? Eu, Thaís, vou dar um exemplo como eu acredito que o meu amor próprio é cuidando de mim, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito. E aí, de que forma que você cuida da sua mente, do seu corpo e do seu espírito? Primeira coisa, que todos os médicos mandam todo mundo fazer: exercício físico. Só que o exercício físico nunca vem sozinho, né, gente? O que adianta você fazer um exercício físico e não cuidar da alimentação? E aí você tem que ter um cuidado especial com a sua alimentação. Então você vai cuidar de fazer exercício físico,
por saúde, tá, gente? Não é por estética, não, saúde. Pra não morrer de um AVC, pra não dar uma diabetes, enfim, para milhões de coisas, de doenças que podem dar da gente não praticar exercícios físicos. Vamos nessa primeira parte. Então, primeira coisa, exercício físico. Cuidando também, você vai ter cuidado especial com a sua alimentação. E aí, gente, é uma engrenagem que um completa o outro. Então, você vai cuidar bem do seu exercício físico, vai priorizar isso na sua vida, vai priorizar comer direito e vai priorizar dormir direito. Que dificuldade, gente. Acho que é a minha maior dificuldade. É dormir a hora certa, para dormir as horas necessárias. Eu aprendi a dormir 7 horas por noite e me contento com isso. E descobri que meu corpo já acostumou, tá tudo bem. Quando eu passo disso, gente, meu corpo dói na cama. Mas aí eu queria falar sobre isso. Cuidar para você dormir pelo menos 7 horas de sono. Antes a gente falava que era pelo menos 8, né? Mas tem gente que vive bem tranquilamente dormindo só 7 horas de sono. Mas são 7 horas de sono. Comer comida saudável. Não, aí muita gente confunde e pensa assim, ai, não posso comer. Gente, pode. Não tem problema você comer um chocolate, não tem problema você comer um sorvete, não tem problema você comer uma bobeira, desde que sua alimentação já seja balanceada no normal, no geral, no seu dia a dia, que seja rotineiro você comer comidas saudáveis. E depois, quando você surge a oportunidade de você comer um chocolate, qual é o problema de você comer um chocolate? Gente, o problema é comer a barra inteira do chocolate. É a caixa inteira. E aí a pessoa fala, mas eu não consigo sentar e comer só um bombom ou 2. Então, ok. Então, o que tá descontrolado em você que você precisa trabalhar? E aí, nossa, gente, é tanta coisa, né? Porque chega uma hora que a gente precisa de ajuda de médicos, do psicólogo, para saber por que o seu psicológico tá nisso aí, né? Por que você tá na ansiedade? Mas aí a ansiedade pode ser por falta de exercício físico, porque seu corpo tá precisando liberar, né? E trabalhar e girar, e aí você não faz, seu corpo vive na inércia, e aí você não aguenta caminhar, não aguenta fazer um esforço físico, enfim. E aí eu queria falar para vocês começarem aos poucos. A dica de hoje é que você comece fazendo pequenas mudanças. Você não precisa, beleza, você fala assim, eu não consigo almoçar e jantar comida saudável. Almoça uma comida saudável, toma um café da manhã nutritivo, com proteína, põe carboidrato pra você ter energia, porque todo mundo acha, eu vou tirar o pão. Não, gente, não tira o pão, não, pelo amor de Deus. Não é que você não deve tirar o pão. O pão não faz mal, não trata ele como um vilão, não. Olha, eu querendo dar dicas de nutricionismo. Mas eu quero dizer, gente, que a gente fazendo pequenas mudancinhas, pequenas, diárias. Gente, eu fiz tanta mudança na minha vida que hoje eu sei comemorar que eu mudei minha alimentação de uma forma assim, extraordinária. Dou parabéns pra mim pelas mudanças que eu já fiz, que eu melhorei muito. E que às vezes eu me permito comer uma coisa que não é tão saudável no jantar. Eu faço questão de que seja, mas que se um dia eu não der, não tem problema, porque eu almocei comida saudável. Entende? Então, tipo assim, um dia não deu pra você ir na academia, gente, não se mate. Fala assim, eu vou tentar fazer com que eu dê certo todos os dias da semana. Então, faltou 2 dias, fala, não, beleza, semana que vem eu vou tentar ir mais vezes. Não ser tão rígido ou não se culpe tanto, sabe? Não seja tão duro com você mesmo, porque você precisa se tratar com amor, com compaixão. Porque senão, como é que você vai olhar para o outro com compaixão? Como é que você vai olhar para o outro com menos dureza? Porque aí você olha para o outro com menos dureza para você, e você olha como você fosse a pior pessoa do mundo. Então, organize sua rotina, faça para que aconteça para dar certo. Então, você não conseguiu ir na academia 5 dias na semana, consegui 3. Legal. Tenta ir mais na próxima semana, mas se não der, mas também você vai falar assim, eu fiz de tudo para que desse certo, sabe? Alimentação, mesma coisa. Se organiza para que você coma saudável. E aí, para você não precisar se privar de tudo, porque deu vontade de comer um pudim, gente, vai comer um pudim. Porque, nossa, eu comi semana inteira comida saudável, eu como a proteína que eu tenho que comer no dia, saber o que você tá comendo, sabe? Não é comer por comer, mas saber que tá comendo proteína, que tá comendo verdura, que tá comendo ferro, sabe? Que você tá ingerindo o que seu corpo precisa ingerir. E é isso que eu queria dizer, para que você peça a Deus, né? Que é o mais importante que eu falei no começo e é agora. Não é fácil fazer as mudanças, gente, de hábito, de dormir
de comer, de exercitar. Não é fácil, é muito difícil. Só que viver sedentário também é difícil. Ficar gripado, doente porque não dormiu fácil, porque não dormiu direito é difícil. E deixar, tipo assim, e simplesmente também adoecer, né? Ter deficiências de comida, deficiência de vitaminas no corpo por conta que você não comeu direito. Então, o que eu quero dizer hoje? Peça a Deus, gente, que te ajude nessa mudança, nessa fase, sabe? Pedir pra Deus que Ele te dê a força pra conseguir, que Ele te dê o foco pra que você continue firme ali, e direcionamento para conseguir cumprir as suas atividades que você quer fazer, porque é muito difícil, né, conciliar trabalho, atividade física e cuidar da alimentação, mas gente, dá. Eu sei que a gente vai ter que às vezes privar o sono porque vai ter que acordar mais cedo para tomar um café legal em casa, ou que porque é muita coisa pra gente fazer. A gente fala que os dias estão ficando cada vez mais curtos, né? Mas gente, peça a Deus porque Ele ajuda. Deus, Ele caminha, Ele Ele vai direcionando e fazendo para que a gente consiga. Porque é cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Acho que não falei no começo do vídeo, né? Mas eu queria falar sobre para você curtir, compartilhar e dar um like aqui, né? Comenta se você gostou. E vamos continuar falando sobre isso, tá bom, gente? Sobre esse autocuidado que a gente precisa ter com a gente. Obrigada pra você que assistiu até aqui e até a próxima.